Nós, semana passada, começamos a estudar a lição aí sobre intercessão, né? A vida do profeta Daniel. Nós vimos aí, tá dando um apito aqui, mas vai passar em nome de Jesus. Daniel, oração e preparativos para o retorno. Vocês lembram que a gente... tá dando um apito, né, Didi? Sei o que é. E nós falamos aí sobre... né, o pastor, na semana retrasada, falou sobre a questão da queda da Babilônia. E agora a gente vai começar a estudar essa restauração na vida do povo. Né? Essa restauração na vida do povo. Então, o pastor falou sobre a questão de Ciro, né? Como é que, né, que a Babilônia caiu, Ciro veio, Deus levantou Ciro para poder vir, e através de Ciro, né, o Senhor... Glória a Deus, DJ. Graças a Deus. E levantou Ciro para poder o povo estar sendo livre e voltando para a sua nação. Mas antes, né, muito antes de Deus tocar no coração de Ciro, Deus tocou no coração de um homem, Daniel, para estar na brecha da oração. Você está na brecha da oração? Você tem conhecimento das promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da igreja? Você tem orado, tem intercedido? Daniel, estudando os escritos, a palavra de Deus, ele começa a orar. É como se fosse uma gestação, né? Ele começa a gerar aquela promessa através da oração, da intercessão. Ele se coloca, né? O intercessor, ele se coloca no lugar daquela pessoa que está precisando de socorro. Essa é a função do intercessor. O intercessor é diferente de você orar por você mesmo, né? Às vezes, você ora pelas suas necessidades, você ora pelos seus problemas, para Deus te abençoar e tal. Agora, o intercessor é aquele que ora a favor do outro. Interceder é orar em favor do outro, é se colocar no lugar do outro e interceder por aquela pessoa. Isso é intercessão, né? É diferente do momento que você ora, Senhor, me abençoa, Senhor, abre essas portas para mim, Senhor, é diferente. A intercessão é o momento que você vai estar orando pelo outro. E isso que acontece, é isso que nós estamos estudando aqui. O capítulo 9 de Daniel vai falar especificamente sobre essa oração, essa intercessão. Quando ele lê o profeta Jeremias, os escritos do profeta Jeremias, e ele vê, ele entende, o Espírito Santo assim, dá entendimento, para ele entender o que significava aquilo ali, ele pega e vê assim, 70 anos, são 70 anos de cativeiro que foram predeterminados pelo Senhor. O Senhor, quando permitiu Babilônia ir lá invadir Jerusalém e trazer o povo cativo para a Babilônia, o Senhor falou, vão ser 70 anos que o povo vai ficar cativo na Babilônia. Depois desses 70 anos, eu vou restaurar o meu povo, eu vou levar o meu povo de volta para a terra deles. Essa era a promessa. Só que ninguém estava tendo entendimento disso. O povo estava em Babilônia, o povo estava longe do templo de Jerusalém, tinha sido tudo destruído, o povo, toda aquela cultura de sacrifícios, de adoração, de busca ao Senhor, aquilo tudo tinha acabado. Eles estavam no meio de um povo pagão, meio de um povo idólatra, que tinha prática de uma outra religião, de outros deuses. Então, eles não tinham acesso aos escritos, à palavra de Deus como a gente tem hoje. Não é? Hoje em dia, qualquer pessoa que quiser ter a Bíblia, pode ter. Vai na livraria, até essas livrarias seculares você encontra a Bíblia para vender, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem esse acesso. Mas naquela época, não. Naquela época não existia a Bíblia encadernada assim, né? Era os pergaminhos, era aqueles pergaminhos, ou então escrito em couro de animal. E só quem tinha condições financeiras
tinha esse acesso para poder ter, e pedir para que pagar um escriba para copiar, entende? A dificuldade de ter as escrituras na mão era muito grande. Mas Daniel, por ser uma pessoa que já, né, ele veio de Jerusalém, ele era uma pessoa que já tinha contato no palácio, ele vinha de uma linhagem, né, não da parte pobre do povo, mas de uma parte que tinha recursos. Então, quando ele vai para a Babilônia, ele tem os escritos, ele tem registrado com ele os escritos de Jeremias, de Isaías, e aí ele estudando, ele descobre, meu Deus, 70, aí ele faz as contas, porque afinal de contas Daniel era um sábio, era um sábio, e era o mais sábio de todos. A Bíblia fala que ele se destacou diante de todos os sábios da Babilônia. Então, ele estudando, pesquisando, ele fazendo as contas, ele descobriu que já vai completar esses 70 anos. Vai completar. Já está próximo. E aí ele começa a interceder. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele se coloca no lugar do povo. É interessante isso. Ele não tinha cometido os pecados todos de rebeldia, de desobediência, como a gente vê o povo de Israel fez, né? Aquelas atrocidades que a gente vê, né? Quando a gente estava estudando sobre Jeremias, Jeremias viu, né, o povo em desobediência, o povo assim em idolatria, levando essas coisas para dentro do templo. Então, Daniel, ele começa a pesquisar, ele começa a ver todas as coisas, ele vai conferindo todas as coisas, Deus mostra para ele, e ele começa a interceder pelo povo. Ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus. Ele se coloca, Senhor, nós pecamos, nós erramos, Senhor. E essa deve ser a nossa postura quando nós oramos pelas pessoas, quando nós oramos pelos nossos parentes, quando nós oramos pelos necessitados, pelas pessoas que muitas vezes, né, pedem ajuda de oração. É a gente se colocar no lugar da pessoa, do sofrimento. Ontem a minha irmã estava no carro e ela estava assim, muito sensibilizada com a morte de um policial. Não sei se vocês acompanharam, eu não acompanhei. Essa corre-corre eu não estou vendo ultimamente muito repórter. Mas ela estava falando de um policial que ano passado levou um tiro na cabeça, né? E parece que morreu, foi ontem, né? Foi piloto? Do helicóptero, ele foi atingido no helicóptero, né? E ela estava assim, sensibilizada, ela falou assim, meu Deus, que sofrimento, né? Que tristeza ver que ele não conseguiu resistir, né? Lutaram tanto para salvar a vida dele, mas, né? Que coisa triste. Então, o intercessor, ele sente a dor do outro. Ele sente a dor do outro. E aí, nessa dor, ele clama do mais profundo do seu ser. Não é uma oração assim qualquer. Aquilo brota de dentro como um gemido, como algo que faz você está gemendo, você está sofrendo no lugar. É como se você estivesse vivendo a dor daquela pessoa. Esse é o sentimento do intercessor. Você está chorando no lugar daquela pessoa, você está sentindo a dor daquela pessoa. Foi exatamente assim, Daniel. Daniel, ele sentiu a dor. O povo estava sofrendo as consequências do seu pecado, as consequências das atitudes que eles tomaram. E os filhos estavam sofrendo também, porque muitos desses que desobedeceram estavam ainda com seus bebês, né? Foram para a Babilônia com seus bebês, ou engravidaram lá e tiveram seus filhos na Babilônia, porque 70 anos, gente, é uma vida, né? Muita coisa aconteceu nesse período aí. Muita gente morreu, muita gente nasceu, muita gente que chegou na Babilônia bebezinho, já estava adulto, né? E Daniel começa a interceder, começa a clamar a Deus. E aí nós paramos aí no ponto 2.
o clamor por perdão e restauração. Um clamor sustentado por jejum e humilhação. Daniel não só ele intercede, ele se humilha diante da presença de Deus. Não há um coração arrogante, não há um coração orgulhoso, soberbo, porque ele poderia, porque, Senhor, esse povo fez isso, esse povo fez aquilo, e eu estou aqui pedindo a misericórdia por esse povo miserável, pelos que eles fizeram. Não, ele coloca assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nós falhamos, nós pecamos. Ele se humilha, ele se coloca junto com o povo. Ele não chega diante de Deus com arrogância, achando que ele é alguma coisa, que ele foi injustiçado, que ele não deveria estar sofrendo aquilo tudo porque ele não fez nada para merecer isso. Não. E muitas vezes isso faz a gente parar para pensar, né? Como é que a gente tem chegado diante de Deus? Será que a gente está chegando diante de Deus exatamente assim? Com esse sentimento, né, de se humilhar na presença de Deus? Porque a gente é pó, a gente não é nada. Não somos dignos de coisa alguma. Então a gente chega diante de Deus se humilhando, porque a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Deus olha para o humilde. Deus olha para aquele que é humilde de coração. Não pode haver altivez, né? Há pessoas que entram na presença de Deus, eu já vi pessoas orando assim, parece que ele que é o Deus, né? Às vezes tem pessoas que entram na presença de Deus assim, sem temor, né? Ele que é Deus, ele é o Senhor de toda a terra. A gente tem que falar com autoridade e tudo mais, é com o diabo. O diabo a gente tem que falar, está debaixo do meu pé, em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Mas com Deus, sim, senhor. Sim, senhor. Com Deus é Senhor, tem misericórdia. Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele. Você está de pé pela graça dele. Se ele tirar um pouquinho a mão dele de sobre você, o diabo te destrói, assim, te fulmina. Você está de pé, respirando, vivo, forte, porque a misericórdia do Senhor se renova. Não é porque você é merecedor, não. Tá? Nós não somos merecedores, nunca seremos. Tudo que temos, tudo que somos, é a graça, é a misericórdia de Deus. É Deus olhando para nós e vendo lá o sacrifício do Filho dele que foi feito, o sangue que foi derramado a nosso favor. Tem pessoas que acham assim, eu não mereço, eu não sou digno. Você não merece? Você não é digno de sofrer, de padecer? Você é pecador? Você tem pecado? Tem ou não tem? Ou tem algum aqui extraterrestre que não tem nenhum pecado? Tem algum? Não. Todos pecaram, é o que a Bíblia diz. Todos. Com certeza você já contou uma mentira. Com certeza, né? Você já deixou de ajudar alguém quando podia ter ajudado. Nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, nós somos dignos da condenação eterna. Isso é o que a palavra de Deus fala. São as leis de Deus. Quem somos nós para tentar, né? Ah, Deus, isso está errado. Quem somos nós? Criatura querer ensinar para o Criador. Não dá, né? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é que sabe tudo, Ele é soberano. Então a gente às vezes confunde um pouco a nossa posição e a gente quer dar uma de que a gente é alguma coisa quando a gente não é. A gente quer cobrar de Deus coisas que a gente não tem direito de cobrar. Então a gente tem que saber se posicionar com Deus e saber como se posicionar contra Satanás. Com Deus, a gente se humilha, a gente pede a misericórdia, a graça. E a graça nos alcança porque somos filhos de Deus. E Daniel, ele tinha relacionamento com Deus. Ele conhecia o amor de Deus. Ele conhecia as misericórdias do Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia. E aí ele se coloca como intercessor.
Daniel marca o início de uma oração que não é apenas pessoal, mas representativa. Representativa. Sacerdotal e solidária. Ele sente a dor do povo. Por quê? Ele está no palácio, não é? Ele está no palácio, ele está comendo do bom e do melhor, ele tem talvez uma cama, um quarto só para ele, uma cama gostosa para dormir. Ele estava no palácio. Ele poderia muito bem se acomodar e eu estou de boa. Deus está me abençoando, Deus teve misericórdia de mim, eu estou aqui desfrutando do bom e do melhor nesse palácio. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Ele poderia, mas ele não se esquece do seu povo. Nós, igreja, não podemos esquecer dos cariocas. A gente não pode esquecer do povo brasileiro. A gente não pode esquecer da nossa nação. A nossa nação depende da nossa intercessão. A nossa nação precisa da nossa intercessão. Precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pela salvação do povo brasileiro. Quanta gente ainda não tem Jesus. Quanta gente, se não tiver um encontro com Jesus, vai para o inferno. Você já parou para pensar que a sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu primo, sua tia, seu neto, sua neta, pode partir hoje ou amanhã? Ontem não sei, que a gente estava conversando no carro, o Daniel estava contando de um acidente que aconteceu ali perto da UERJ. A mulher parou com o carro porque a moto estava vindo, ela tentou parar assim, no máximo, mas não deu para a moto desviar. O motoqueiro bateu no carro, ele sobreviveu, mas a passageira dele voou longe e morreu. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje tua família, está todo mundo vivo, amanhã pode não estar. Então a sua intercessão, a sua oração pela sua família, pelo nosso povo, pela nossa cidade, é importantíssimo. Por causa da oração de Daniel, da intercessão, o Senhor moveu. O Senhor se lembrou das suas promessas, levantou Ciro para libertar o povo. Você já parou? Essa questão de Ciro é um negócio sobrenatural, gente. Onde que um imperador de outra nação que não conhecia o povo de Israel toma a Babilônia, e ele poderia muito bem, eu vou me aproveitar desse povo que está aqui e continuar deixando eles como escravos, eles vão trabalhar de graça para mim. Ele poderia muito bem, isso seria normal. Aonde? Só Deus para mudar a mentalidade desse imperador e pegar e fazer com que ele fosse bondoso, generoso com o povo, permitisse que o povo voltasse para a sua terra, reconstruísse a sua cidade, reconstruísse o templo, tivesse liberdade para cultuar o seu Deus e não o Deus dele. A gente para e pensa assim, é obra sobrenatural o que aconteceu com o povo de Israel. E isso tudo está registrado para poder nos ensinar. Isso é ensino para nós. Da mesma forma que Daniel intercedeu, clamou pela nação de Israel, para que Deus intervisse, para que Deus mudasse a história do povo, para que Deus tivesse misericórdia, né? Como que a gente tem que pedir misericórdia? O povo carioca está tão distante de Deus. É carnaval, é tanta podridão, é tanta depravação. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, sentir a dor do coração de Deus. Sentir a dor do coração de Deus por ver a sua criação se perdendo, o diabo destruindo vidas. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos acomodar e achar que isso é o fim dos tempos mesmo. Não, a gente tem que ter um coração cheio de compaixão, de misericórdia pelas vidas que estão sofrendo, pelas vidas que estão perecendo. Se o nosso coração não sente essa dor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente precisa sentir a dor do nosso próximo. A gente precisa sentir a dor do nosso irmão.
e ser movido a interceder e chorar diante de Deus, pedindo socorro de Deus. Foi isso que Daniel fez. Como porta-voz que assume a culpa coletiva de Israel. Ele assumiu assim, todo o peso ali do povo, o pecado do povo, e ele se humilha diante do Senhor em oração. Ele jejua, né? Ele jejuou, lembram a gente sempre fala os 21 dias de jejum de Daniel, o jejum de Daniel. Hoje em dia se fala muito isso, né? Já virou assim um slogan. Vamos fazer o jejum de Daniel, é 21 dias de jejum. Né? Daniel jejuou pela sua nação. Você já jejuou alguma vez pelo Brasil? Às vezes a gente tem a motivação de jejuar e orar só pelos nossos problemas, pelas nossas necessidades, ou talvez pelos nossos parentes quando estão passando por algum problema. Mas será que você já foi movido a orar e jejuar pela sua cidade, pelos seus governantes? Né? Clamar a Deus pelo socorro de Deus, pela ação deles. Um clamor caracterizado pelo reconhecimento da culpa. Ele reconhece, ele não é soberbo. A oração do profeta não é marcada por justificativas ou transferência de responsabilidade, mas por sua consciência radical da condição espiritual da nação. Ele reconhece: o meu povo pecou, nós pecamos. Em tempos de crise moral e de valores, a igreja carece de líderes que, como Daniel, saibam clamar com arrependimento genuíno, cientes de que toda a restauração começa com a verdade sobre nós. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. A gente precisa se colocar como intercessor. Olha quantos bancos aqui, tem espaço para pessoas. Nós temos que orar. Temos muitas vidas aqui no Renascer, aqui no Largo do Tanque, que estão precisando desesperadamente de Jesus. A sua intercessão pode fazer toda a diferença. Quantas vidas os irmãos do evangelismo ganharam para Jesus? Quantas? Eu perdi a conta já. São mais do que os dedos da minha mão e do meu pé junto. Quantos deles estão aqui? Não estão aqui. Por quê? Porque precisa de intercessão. Precisa de pessoas que sintam a dor do nosso próximo. Senhor, aquelas vidas que foram ganhas para Jesus. Nessa hora o diabo está tentando de todas as formas impedir essas pessoas de chegar à igreja. Coloca enfermidade, coloca problema, coloca situação financeira, vai colocando vários impedimentos e sabe que a sua oração pode abrir as portas para a pessoa, pode quebrar os grilhões que estão prendendo essa pessoa e Deus trazer elas aqui, abrir as portas para ela vir. Irmãos, a gente ainda não tem. Eu creio que o que falta é o entendimento do poder que há na intercessão, no poder que há na oração. A Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que a Bíblia diz. A oração de um justo pode muito. E você vai ver Jesus em todo. Jesus foi o maior exemplo disso. Nós vamos ver o nosso mestre, o quanto que ele gastava tempo de oração. A Bíblia fala lá, Jesus se retirou, mandou os discípulos irem atravessar de barco o mar da Galileia e ele se retirou para orar. Aí a gente vê a mesma prática na vida dos apóstolos. Quando você vai ver lá, Paulo, ele tem um momento que ele pega e fala assim: fomos para a beirada do rio, lá para termos um tempo de oração. Aí chegou lá, encontrou mulheres lá, pregaram a palavra para as mulheres, mas eles foram para orar. Eles tinham a prática da oração, da intercessão. Por isso Deus fez o que fez. Porque eles aprenderam a importância, eles sabiam o poder da oração, da intercessão, do clamor, da súplica diante de Deus. Porque nós sabemos, amado, o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus amoroso, Pai que nos ama. Esse é o nosso Deus.
E a Bíblia diz, o Senhor falou, Jesus ensinou isso aos seus discípulos: pedi, buscar, bater, abrir-se-vos-á. Jesus usou as parábolas para ensinar sobre essa questão da perseverança. A parábola do juiz iníquo, né? Que a mulher, o juiz não era uma pessoa ímpia, que não temia a Deus, mas a mulher foi lá e ficou insistindo, até que ele chegou: eu vou resolver o problema dessa mulher aqui, porque ela está me importunando. E aí o Senhor fala: se um juiz iníquo, ele teve a iniciativa, por causa da insistência dela, de resolver, o que você acha se você clamar e buscar o Senhor com todo o coração, com perseverança sobre situações, sobre vidas? O que Deus vai fazer? O coração de Deus não é como o coração de um juiz iníquo. O coração de Deus é um coração compassivo, cheio de compaixão e amor. Por isso Davi, quando ele orou, ele falou assim, quando Davi pecou e o profeta foi lá falar com ele: olha, eu vou te dar 3 alternativas e você escolha qual das 3 que você vai escolher, porque não tem escapatória, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Então Deus me mandou aqui para te dizer, qual das 3 você vai escolher, qual dos 3 castigos você vai escolher. Aí, cair na mão dos seus inimigos. Aí foi dando lá várias opções. Aí Davi, muito esperto e sábio, né? Ele conhecia o Senhor. Eu quero cair na mão de Deus, porque muitas são as misericórdias dele. Eu quero cair na mão de Deus. Eu quero cair na mão do meu pai. Por quê? O meu pai vai me dar uma correção, mas ele não vai me matar. Ele vai me corrigir, mas meu pai não vai me matar. Agora lá fora, a correção através do capeta te destrói. Te destrói. Mas na mão de Deus, não. Deus é bom. Deus vai corrigir na medida certa. Na medida certa. Então é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão do diabo ou na mão do homem. Porque eles não têm misericórdia. Mas o nosso Deus tem. Isso é tremendo, né? Como Deus é maravilhoso. Então vamos lá. Um clamor expresso no apelo à misericórdia da aliança. Daniel tinha o conhecimento de que Deus tinha uma aliança, um compromisso com o seu povo. Ele fez uma aliança com Abraão. Lembram da história de Abraão? Abraão fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. A tua semente, a tua descendência será numerosa. Eu vou te dar essa terra. Eu vou abençoar os teus descendentes. Deus confirmou essa aliança. Deus confirmou essas promessas para Moisés. Deus confirmou essa promessa para Davi. Não vai faltar, alguém que se assente no trono de Davi. E um dia eu vou levantar um descendente, Davi, teu, que o reino dele não terá fim. Falando de Jesus, né? Jesus veio da descendência, de Davi. E então Daniel, conhecendo essa aliança, conhecendo o Deus que ele servia, ele clama pela misericórdia de Deus. Daniel admite que o relacionamento de Deus com Israel não se fundamenta na perfeição do povo. Não é. Não é porque o povo era um povo muito obediente, um povo, que buscava, que era fiel. Não, era por causa da aliança que ele fez, do pacto firmado com Abraão. Meu Deus, você já parou para pensar que muitas vezes seus filhos, seus netos estão sendo guardados, abençoados por causa da aliança que Deus tem com você? Por causa do seu compromisso com Deus, por causa da sua fidelidade a Deus. O Senhor abençoa os seus filhos, abençoa seus netos, abençoa seus descendentes, abençoa sua família, por amor a você. É forte isso, né? O nosso Deus é Deus de pacto, Deus de aliança. Quando Ele faz uma aliança, quando Ele faz,
um pacto com os seus, e ele fez, nós temos uma aliança com Deus que foi firmada por Jesus ali na cruz do Calvário. Quando nós dizemos sim para Jesus, e ele vem, entra no nosso coração, e o Espírito Santo vem para habitar em nós, para selar, né, essa aliança. Amados, Deus é fiel. A gente pode até ser infiel, mas Deus permanece fiel. Ele vai corrigir, ele vai aparar as arestas da nossa vida, mas ele nunca vai ser infiel a você. Ele nunca vai ser infiel. Ele sempre vai ser fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, mediante a nossa fé, a nossa confiança nele, mediante a gente estar cumprindo o nosso papel na aliança, que é ser fiel ao Senhor, para ver o cumprimento das promessas, né? Então aqui, mas no pacto firmado com Abraão, renovado com Moisés e vivido com Davi. Essa aliança assegura que mesmo após o pecado, há possibilidade de recomeço. A intercessão de Daniel fez toda a diferença para que as coisas acontecessem, né? O céu se movesse. Nós precisamos entender que as promessas que Deus fez para a nossa nação dependem das nossas orações. As promessas que Deus fez para a sua vida também dependem das suas orações, das suas intercessões. As promessas que Deus fez na vida dos seus filhos dependem das nossas orações e intercessão. A gente não pode passar essa responsabilidade para outro. Essa é uma responsabilidade de todo filho de Deus, orar e interceder. Daniel admite que o relacionamento de Deus com Israel... isso eu li, né? Seu apelo não se apoiava em méritos pessoais, mas no amor fiel de Yahvé, né, do Senhor. Ele não se apoiava, eu sou Daniel, profeta, eu sou aquele que tem o espírito mais excelente, eu sou o mais sábio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. A gente precisa, na realidade, do equilíbrio, porque tem pessoas que a gente fala assim sobre o temor de Deus e a pessoa fica tão preocupada com relação a, meu Deus, eu tenho temor, que aí não age. Aí também não... tira o dela de campo, né? Tira o time dela de campo e aí fala assim, eu não quero. É que nem aquela pessoa que recebeu um talento só. Tem um que recebeu 1, tem outro que recebeu 5, outro recebeu 10. Aí o que recebeu 10 multiplicou. O que recebeu 5 multiplicou. E o 1 ficou tão amedrontado de perder, de não conseguir, que aí ele enterra. Aí a coisa ficou ruim e foi para ele. O Senhor veio e falou assim, você sabe que eu sou um Senhor rigoroso e tal, e você não fez o que você tinha que fazer? E às vezes a gente fica assim, né? A gente ouve a palavra que a gente tem que ter temor a Deus, que a gente, né? E aí a gente paralisa e a gente deixa de fazer o que tem que fazer. Deus vai requerer de nós. Deus deu habilidades, Deus deu dons para você, Deus colocou em você, né? Aquilo que é necessário para você fazer, aquilo que Deus quer que você faça. E aí, se você deixa o medo, que aí já não é mais só temor, é um excesso, e aí entra o medo começa a paralisar você e você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Aquilo que Deus quer que você faça. Daniel, ele fez o que Deus esperava que ele fizesse. Se colocou na posição de um intercessor. Clamou a Deus. Ele não ficou de braços cruzados esperando a promessa se cumprir. Ele fez a parte dele. Eu preciso me colocar como intermediário. Eu preciso me colocar na posição para clamar a Deus até ver a solução, até ver essa situação sendo resolvida. Enquanto a situação não é resolvida, nós temos que continuar clamando. Enquanto aquela situação da nação, da nossa cidade, da nossa família, da igreja, a gente precisa perseverar.
A gente precisa continuar clamando até que os céus se abram. Estamos clamando por um avivamento, um despertar. Eu tenho orado a Deus, Senhor, desperta, Senhor, abre os olhos das pessoas, tira a venda dos olhos. Ontem, quando eu estava lá em Maricá, ministrando, quando eu fui fazer o apelo, assim, para que as pessoas, né? Quem está necessitando de renovo, quem está precisando de ser fortalecido no Senhor, dá um braço aqui na frente. Aí ficou o povo sentado no banco. Aí eu falei assim, só eu que estou precisando? Só eu que estou precisando de renovo aqui? Porque eu estou precisando, eu sou a que mais estou precisando aqui. Será que vocês todos que estão sentados aqui, ninguém está precisando de ser fortalecido no Senhor, de ser renovado? Gente, acorda, desperta. Acorda, Jesus está voltando, hein? Aí daqui a pouco aí o pessoal vê. Mas é assim, as pessoas estão na igreja, parece que está voando. Parece que o diabo vem assim, rouba assim a mente da pessoa para ficar, sei lá, pensando o quê? Acorda, aterriza na terra. Aterriza, acorda, desperta. Para quando a trombeta tocar, você ouvir. E aí eu dei uma comparação ontem, eu falei ontem sobre a questão daquele exame da audiometria. Quem já fez esse exame? Quando a gente faz o exame da audiometria, você entra num quartinho fechado, né? Num lugar todo assim, acústico, assim, tudo fechado. Você não dá para ouvir nada do externo, nada do que está lá fora, barulho lá de fora, você não ouve nada. E aí bota um fone de ouvido no seu ouvido. E aí a médica que está lá, tem uma janelinha assim, a médica está lá do lado de fora, e ela vai falar assim, olha, você vai ouvir uns sons. Todo som que você ouvir, os apitos que você ouvir, você aperta o botãozinho, né? Então aí no começo é fácil, né? Pim, 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 pim. Gente, aí eu falei assim, vai chegando uma hora que você tem que estar muito atento. Eu estava falando pro pessoal ontem, você tem que estar muito assim ligado assim para você, porque aí você consegue ouvir aquele e às vezes é assim que a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Se a gente está muito inquieto, muito agitado, a gente não consegue ouvir. Então a gente precisa estar que nem na audiometria. Opa! Tô ouvindo. Não, ainda tem som. Graças a Deus eu passei. Tava com a minha audição boa. Mas, gente, tinha que dar uma atenção, porque no final tava um negócio assim, era lá no finalzinho que você ouvia, né? Aquela coisinha lá. E assim a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Mas se a gente ficar muito agitado, ai meu Deus, eu tô com isso, eu tô com problema, eu tô com essa... Calma. Calma. A gente tem que fazer que nem Davi, né, Neide? A gente tem que fazer que nem Davi. Fala assim, aquieta minha alma, porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Falar com a gente mesmo. Parece coisa de doido, mas funciona. Às vezes o desespero quer tomar conta da nossa vida, é a dor, é o problema, é a situação, e aí a gente começa a ficar desesperada, aí a gente tem que falar em alto e bom som. Calma! Calma, Miriam! Calma, teve um dia desse que o negócio estava estreito pro meu lado lá em casa. Tava um negócio, eu fico assim, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? Um negócio mal. Aí comecei a falar, calma, Miriam, peraí, calma, calma. E você sabe que eu me acalmei? Eu me acalmei pedindo para eu me acalmar. Muito engraçado, né? Assim, calma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito desespero, eu não aceito medo, eu não aceito essa inquietação sobre a minha vida. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Quieta, fica calmo. E aí aquilo foi, sabe? Eu fui acalmando. Respira fundo. Né, Neide? Respira fundo. Pronto. Já estabilizei. Às vezes a gente tem que fazer isso, gente. A gente não pode deixar o desespero tomar conta. Se Daniel tivesse deixado o desespero tomar conta, o que seria dele?
que seria dele? Mas ele venceu a cova dos leões, ele venceu as ameaças de morte. Quantas ameaças de morte ele sofreu, mas ele permaneceu firme. Ele entrou na cova, mas o Senhor estava com ele ali e fechou a boca do leão. Veio a ameaça, todos os sábios da Babilônia vão morrer porque não revelaram o sonho do rei. Aí Daniel fala, não, peraí, eu vou orar. Vamos orar, dá um tempinho só para eu falar com Deus e amanhã te damos a resposta. Que fé! Ele ora junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles clamam, ó, vamos orar, gente, porque o negócio está estreito pro nosso lado, mas maior é aquele que está conosco, vamos embora. Ele já afirmou lá pro oficial, olha, nós vamos orar e amanhã a gente vai trazer a resposta. Fé! E ele clama ao Senhor, os amigos dele lá de um lado, ele lá no quarto dele, clama ao Senhor, Deus dá a resposta, traz a revelação do sonho, ele vai lá, conta tudo para Nabucodonosor, Nabucodonosor fica assim, pasmo, como pode, olha, sobre ti está o Espírito dos deuses, um Espírito excelente está sobre ti, o que era? Era Deus, mas ele sabia orar, ele sabia interceder, sabe, a intercessão, a oração só se aprende fazendo, gente. Não pensa assim, você recebeu hoje o estudo, então aí amanhã você já vai estar sabendo orar igual a Daniel. Não é assim não. Tudo é prática. Tudo é prática. Você tem que começar. Você arruma um lugar de sossego, uma hora que está todo mundo dormindo, não sei. Um lugar que você possa ficar sossegado, seu telefone não vai te atrapalhar, tira o telefone de perto, tira tudo que pode te distrair. E agora eu vou falar com Deus. Agora é o meu tempo de orar e de depois interceder. E aí você vai clamar ao Senhor, vai orar. E aí você vai aprendendo. O Espírito Santo vai te ensinando. Você vai lendo a palavra. Você vai vendo como é que Davi, né, os salmos, isso é tudo oração. Né? Você vai vendo aqui como é que o povo orava, como é que Paulo orava, como é que os discípulos oravam. Vai ver como Jesus orava. Você vai estudando ali a Bíblia, vai vendo como é que é. E você vai fazendo igual. Os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. Pai nosso que está no céu. Não é você repetir, é você prestar atenção. Pai nosso que está no céu, santificado. Então ele começa adorando a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, reconhecendo a grandeza de Deus. Não é você fazer daquilo uma reza, você pegar e ficar repetindo o Pai Nosso. Não, é você entender os princípios que estão sendo ensinados ali, para você pegar e aplicar. E aí quando você for conversar com Deus, você usar aqueles princípios, aquele ensinamento que está ali. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade na terra, Senhor, a tua palavra, seja feita a vontade. Então, a vontade do Senhor está expressa na palavra. O que a palavra está dizendo a respeito dessa necessidade? Eu tenho uma enfermidade. A palavra de Deus, Senhor, diz, aí você vai com a palavra. Senhor, a tua palavra aqui no Salmo 103 está dizendo que o Senhor é Deus que sara todas as enfermidades. Que o Senhor é Deus que perdoa todas as iniquidades. Senhor, lembra-te dessa promessa aqui, Senhor. A tua palavra diz que Jesus já levou sobre si a minha dor e enfermidade. É a palavra que tem poder. É a palavra que você tem que usar quando você vai orar. É firmado nas promessas, naquilo que está escrito que você vai reivindicar alguma coisa, vai falar alguma coisa com Deus. Não é aquilo que você acha, que você pensa, é o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. E foi isso, Daniel estudou a Bíblia, descobriu e começou a interceder. Os preparativos para o retorno. Deus desperta Ciro. Então, logo depois da intercessão, vem a resposta. Vem a resposta. Deus desperta Ciro, segundo, para realizar o seu propósito. Esse despertar de Ciro revela o encontro entre a soberania divina e a oração intercessora de Daniel. O tempo está sob o governo soberano do Altíssimo, que dirige reis e impérios em resposta ao clamor de seu povo. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem levantado, a gente está vendo, a palavra de Deus ela está se cumprindo. Quando a gente estuda e vê as profecias, a gente está vendo muita coisa se cumprindo. E Deus está levantando nesse tempo, na nossa nação, como nunca, intercessores.
Tem muita gente, muitos servos, muito povo de Deus intercedendo pelo Brasil. A Valnice Milhomes mesmo é uma que esse ano, Deus tocou no coração dela para estar à frente, levantando mulheres como guerreiras de oração, né? E ela está assim, fazendo um levantar, não sei quem já viu aí pela internet, quem acompanha, né, o trabalho dela, mas ela está levantando assim, milhares de mulheres orando, intercedendo. Ela nunca teve um ministério focado em mulheres. Ela sempre, as pregações dela, as ministrações, as nações. Mas esse ano Deus colocou no coração dela de levantar um exército de mulheres para interceder, clamar pelo Brasil. Nós estamos vendo, amados, Deus movendo pessoas, movendo servos e servas para estarem clamando pela nação, clamando para que Deus haja no Brasil, para que haja justiça no nosso país. E Deus está fazendo, Deus está movendo. Por quê? Porque o Brasil tem uma promessa. Deus falou que dessa nação sairia muitos para estar levando a palavra dele a outras nações. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Estamos orando para que Deus seja o Senhor da nossa nação. Essa é a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração pelo Rio de Janeiro. Devemos orar pelos nossos governantes, para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus transformar, para Deus dar sabedoria. Orar pelo Congresso, orar pelo Senado, orar pelos ministros, orar. A oração é a chave que vai abrir as janelas dos céus e vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida e na nossa nação. O povo responde com fé e disposição. Isso aqui foi tremendo, né? O povo respondeu, existia no meio daquela nação um remanescente que acreditou, que confiou. E que quando veio, Deus levantou Ciro para poder liberar, porque eles poderiam estar acomodados, eles já estavam acostumados com Babilônia, não é? Já estavam acostumados ali na Babilônia, que nem o povo de Israel, quando eles saíram e foram com Moisés, e aí começou a vir as lutas, eles falaram assim, a gente podia ter filho, por que você tirou a gente de lá? Lá, pelo menos, a gente tinha as cebolas, tinha não sei mais o quê, a gente tinha as coisas lá no Egito, agora você nos trouxe para cá, para esse lugar, que a gente só come esse maná, a gente não tem carne para comer. Foi aí que Deus mandou as codornizes, né? Mas o povo acostumou a ser escravo, acostumou a sofrer, acostumou com o sofrimento, acostumou. Então, o povo na Babilônia poderia estar acomodado, que nem foi na época do Egito. Mas existia um povo lá que respondeu. Quando Ciro se levantou e liberou para o povo poder voltar, o povo respondeu em fé. O povo pegou e tomou a iniciativa. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, nós vamos. Eles responderam. E nós? Estamos respondendo ao chamado de Deus? Para interceder, para orar, para buscar o Senhor? Ou nós estamos acomodados na nossa zona de conforto? Passamos a semana toda sem buscar, sem ter tempo de comunhão com Deus. Deixamos para ter comunhão, para ouvir a palavra, para orar quando a gente está na igreja. Quantas pessoas fazem isso? A Bíblia fica lá cheia de poeira, teia de aranha. Não ora, não lê a Bíblia. A Bíblia fica dentro da bolsa, ou fica dentro do armário, ou fica dentro da gaveta, ou fica na estante. Nem pega. A gente acaba dando valor quando a gente perde, né? Quando a gente não tem. E que não seja necessário a gente chegar a esse ponto, né? Que a gente saiba entender o tempo que nós estamos vivendo, a liberdade que nós temos na nossa nação ainda, para nós buscarmos ao Senhor. Para a gente buscar, para a gente se encher da palavra. Decora versículo, se enche da Bíblia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai ter essa Bíblia aqui sempre para a gente consultar. Ela pode, em qualquer momento, ser confiscada.
você não encontrar mais no celular, nem na internet, nem elas serem todas queimadas. Isso pode acontecer. Tem vários países aí que os irmãos ficam pedindo a Deus para ter uma Bíblia, ter uma página. A gente tem várias, né? A gente tem várias. Então estude, leia. A restauração torna-se possível porque existe uma comunidade disposta a obedecer, contribuir e participar. Ainda hoje, em tempos de recomeço, Deus continua a levantar pessoas comuns para tarefas extraordinárias. É isso aí. Deus deposita seus tesouros preciosos na vida daqueles que a gente nem espera, né? Deus provê recursos para sustentar a missão. Lembram que no povo de Israel, quando ele saiu do Egito, eles saíram pobrezinho, miserável, sem nada? Foi assim? O que aconteceu? Hã? Vamos lá, gente. O que aconteceu? Muitos egípcios doaram, né? Doaram ouro, prata, um monte de coisa para o povo de Israel, né? Doou. Eles saíram como se tivesse despojado o Egito, com despojo, com muitos bens, com muitas riquezas. Isso é o que Deus faz. Aqui com essa situação que aconteceu com Ciro, não foi diferente. Também Deus moveu o coração do povo babilônico para doar bens, para eles poderem chegar lá e poder reconstruir. Só Deus faz isso. Só Deus para tocar no coração de pessoas. Às vezes você está passando uma necessidade, você coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus, Senhor, eu não sei como, não sei de onde virá, mas o Senhor é o Deus de toda a provisão, Senhor. Coloco essa necessidade diante de Ti. E Deus provê, porque Ele é o Senhor que provê tudo. É só a gente confiar, né? É só a gente confiar nele. Deus, em sua fidelidade, não apenas dá a ordem, mas também provê os recursos necessários para que ela seja cumprida. Pessoas da comunidade, inclusive não judeus, contribuem com doações generosas, revelando que o Senhor move não apenas o coração dos reis, mas também dos vizinhos, amigos e até estrangeiros. Foi o que Deus fez com o povo de Israel. O povo, quando retornou para Jerusalém, retornou com recursos para poder reconstruir os muros, para poder reconstruir o templo. Não foi um templo suntuoso como o templo de Salomão, mas eles reconstruíram. Eu te pergunto, se dependesse de você e da sua obediência, as promessas de Deus se cumpririam aqui na Nova Esperança? Silêncio profundo. Se dependesse, né? Deus me fez essa pergunta e eu fui escrever. Deus colocou essa pergunta e eu fui escrevendo aqui. Se dependesse de você e da sua obediência, as minhas promessas se cumpririam na Nova Esperança? Pare e pensa nisso. As minhas promessas se cumpririam na nação? Se dependesse da sua oração, da sua intercessão? Que Deus possa estar levantando hoje aqui intercessores, destemidos, perseverantes, cheios de fé e confiança no Senhor, conhecedores das promessas e da palavra dele. Você tem recebido, você que tem vindo na escola bíblica, você que tem vindo nos cultos, não pensa que é só mais um para somar, não. Tudo que você está recebendo é fortalecimento para a sua vida e tem objetivo, né? A gente não está lançando a palavra de Deus aqui para você por nada, né? Deus tem propósitos para cumprir através da sua vida. Então Deus, em sua fidelidade, não apenas dá a ordem, mas também provê os recursos necessários para que ela seja cumprida. Isso aqui eu li, né? Deixa eu passar aqui. A intercessão de Daniel nos ensina que os grandes movimentos de Deus na história começam com corações sensíveis à sua palavra e comprometidos com a oração.
Os grandes avivamentos que aconteceram no mundo aconteceram antes deles. Várias pessoas oraram e intercederam, clamaram durante anos para que viesse o grande avivamento. Eu, quando conheci a obra de renovação espiritual, eu peguei o final de um grande avivamento que aconteceu no Brasil. E eu vi muitos milagres. Eu vi Deus fazendo coisas extraordinárias, amados. E eu tenho orado a Deus para que o Senhor derrame mais um grande avivamento sobre a nossa nação, para que seja a última colheita, né? A última colheita que acontecerá antes da volta de Jesus. A gente ora para que Deus manifeste o seu poder com glória, com sinais, com milagres, com maravilhas, para que a nossa nação, o nosso povo, nossos parentes sejam alcançados, sejam abençoados, né? Sejam salvos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, que Deus possa levantar hoje aqui intercessores, não só pessoas que oram, mas que intercedem por aqueles que precisam. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te damos graças por essa manhã, te damos graças pela Tua presença, te damos graças por essa palavra, Senhor, que nos ensina, que nos fortalece, Senhor, que nos anima, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito em nós, o Teu Espírito Santo que nos consola, nos conforta, nos ajuda, nos ensina todas as coisas. Meu Deus, no nome de Jesus, que, ó Deus, tudo aquilo que nós aprendemos hoje e nesses domingos que antecederam, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, levantar em nós esse espírito de intercessão, que possamos nos colocar na brecha, Pai, como intercessores pela nossa nação, pelo Brasil, pela nossa cidade, ó Deus, pelos nossos familiares, ó Deus. Ó Pai, pela nossa igreja, Senhor, intercessores. Ó Deus, nos colocarmos no lugar daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por situações difíceis. E, ó Deus, vê, Pai, ó Deus, o Senhor operando, o Senhor cumprindo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, Senhor. Deus, venha nos dirigir, venha nos guiar, venha nos orientar em tudo aquilo que temos para realizar, fazer. Não permita que venhamos a enterrar nossos talentos e dons, mas que o Senhor venha cada dia nos aprimorar, nos capacitar, Senhor, nos abençoar para que possamos usar as habilidades que o Senhor nos deu para o engrandecimento do Teu nome, Senhor, nessa terra. No nome de Jesus, que possamos ser guardados no temor do Senhor. Que, ó Deus, o nosso coração sempre esteja em temor, Senhor, em humildade diante do Senhor. Mas não venhamos a deixar, Pai, que o medo nos paralise, que o medo nos pare, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê coragem para obedecer, para sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, discípulos. Ó Deus, filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Ó Deus amado, forma o caráter de Cristo em nós, em nome de Jesus, Pai. E venha abençoar o decorrer dessa manhã, desse dia, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.